Oi, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou falar sobre a pressão financeira da série Esgotamento Emocional, o Emocional no Limite. Quem for entrando vai falando se está conseguindo me ouvir, manda um joinha, porque eu testei aqui um outro aparelho e eu gostaria muito que vocês me falassem. Se estiver ouvindo, manda um joinha que está ok, certo? Para quem está entrando agora, hoje é a terceira live da nossa série, o Emocional no Limite. Eu já fiz duas, a introdução do tema principal, Emocional no Limite. Nós falamos já de medo e da ansiedade, e hoje eu vou falar sobre a pressão financeira, certo? O áudio está ok, quem for entrando vai falando da cidade. É uma live... Obrigado, meu amor. Então tá certinho, né? Tô usando agora um aparelhozinho que corta o ruído, aí aposentei os meus fones. Completei agora uns 7 anos mais ou menos usando fone nos atendimentos, e eu providenciei me indicaram, né, que é um aparelho que faz reuniões, corta o ruído, escuto também, se tivesse alguém falando eu ouviria aqui por aqui também. É muito mais confortável, certo? Fala a cidade, gente, de onde está falando? 29 de março de 2026, finalzinho, na reta final do mês. Dizem que é um dos meses mais longos do ano, né? É o mês do meu aniversário. E na quarta-feira nós começaremos, na verdade, um novo mês, abril, né? Abriu-se um sorriso e fomos ser felizes, né? Bom dia, Simone. Bom dia, gente. Fala a cidade. Quero saber de onde vocês estão falando. Eu estou fazendo essa série, uma série de lives, são 4 lives, tem essa e mais uma, onde eu estou falando alguns temas sociais, como por exemplo, eu já trouxe o Emocional no Limite, que foi a nossa primeira live, já falei sobre medo e a ansiedade, foi a segunda, e hoje eu vou falar sobre a pressão financeira. A Karine de Salvador, Bahia, a Simone de Porto da Folha, Sergipe, do meu estado. Estou por aí. Obrigado, Simone. Para você também, uma semana abençoada. E com isso eu trouxe mais um tema, que é sobre como eu cheguei a essa série. Eu pensei em temas que têm acontecido na sociedade. Então você pode ver o esgotamento emocional como base. E isso aqui desencadeia outros fatores de riscos para a nossa saúde física, a nossa saúde mental. A nossa vida espiritual também acaba tendo algum tipo de algum comportamento prejudicado. Bom dia, eu fui ler aqui, embananei todo. Bom dia, Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. A Pimenta, é isso. Carol de Feira de Santana está por aqui também, que bom. Gente... Quando a gente olha para esse cenário social, né, vamos imaginar aqui quais são os principais problemas que nós estamos enfrentando nos dias atuais. O emocional esgotado, né, ou no limite, que é o tema dessa série. Medo e ansiedade, medo do futuro, medo do agora, medo dos relacionamentos, medo da falta de dinheiro, medo da instabilidade política, financeira, econômica, né, no caso. Então tudo isso aqui acaba desenvolvendo um estresse natural, se você não precisar fazer nada na sua vida hoje, ficar em casa, criando galinha, vamos pensar aí, certo? E aí você de repente começa a buscar as informações, a ser um telespectador, seja da TV, do rádio, da internet, com essa enxurrada de informações que a gente está vivendo. Só isso aqui já vai te dar ansiedade, certo? É só para vocês terem ideia de como está essas influências externas, o que tem afetado aqui dentro. Muitos pacientes chegam com a queixa sobre um relacionamento. De repente a gente vê que ela está passando por um conflito, preocupada com as informações que tem passado, com as informações negativas, com a instabilidade econômica do Brasil, do mundo, com as catástrofes, o que mais? Risco de guerra, entende quanta coisa está acontecendo?
Enfim, uma série de fatores que acaba desenvolvendo esse medo. E um deles hoje, eu quero falar para vocês, é a pressão financeira. Eu vou trazer algumas estatísticas que está acontecendo aqui no Brasil para que vocês entendam o percentil de conflitos psíquicos quando nós nos deparamos com problemas financeiros, certo? E aí vem preocupação, vem ansiedade, vem medo, a falta de previsibilidade no futuro, né, de ver o que vai acontecer, principalmente para quem é autônomo, para quem é profissional liberal, que não tem um salário. Então, eu estou trazendo algumas orientações para vocês tentarem colocar em prática. Eu acredito que já é um caminho, já é uma direção para que vocês aprendam o que pode ser feito mesmo no meio do caos, mesmo em meio a tanta informação negativa, a essa pressão financeira que é o nosso tema-chave de hoje, certo? Eu coloquei, gente, assim, ó. Eu já fiz a primeira live, que foi emocional no limite, porque que nós estamos esgotados. A segunda, aí eu falei sobre medo constante, ansiedade coletiva, pressão financeira, dependência emocional e relacionamentos abusivos. Isso aqui foi a introdução das lives que nós já fizemos e ainda falta fazer. E aí, semana passada, na segunda, falei sobre medo e ansiedade, eu fiz até com minha irmã, hoje eu vou fazer sozinho. Falei um pouco ali sobre o que estava acontecendo, que era o excesso de informações, sensação de insegurança e esse cérebro que fica em alerta o tempo todo, certo? E hoje nós vamos falar sobre a pressão financeira, dinheiro, medo e a saúde emocional, certo? Tem pessoas que acham que o dinheiro, por causa da ausência de informações ou de conhecimento, acaba não afetando, certo? Muita gente fala assim, o dinheiro traz felicidade. De fato, traz mesmo. Só que se você não tiver saúde mental, inteligência emocional, inteligência financeira, esse dinheiro, ao mesmo tempo que te traz felicidade, ele também vai trazer circunstâncias ruins, negativas, prejuízos, seja no relacionamento, seja no físico, seja na saúde mental. Então eu já vi muita gente com histórias, é só vocês pararem para pensar agora a quantidade de empresas que têm solicitado aquele termo, aquela palavrinha, eu sempre esqueço dessa palavrinha. Enfim, ela vai lá na justiça e pede para fechar porque não tem dinheiro para pagar os credores. Coloca a palavrinha aqui, eu esqueci o nome da palavrinha, alguém vai lembrar. Eu sempre esqueço de falar dessa palavrinha. É um termo jurídico. E o que é que está acontecendo? Um monte. Pão de Açúcar tá com esse risco de fechar, certo? Pão de Açúcar. O Grupo Shell também está com risco de fechar, né? Pediu para a justiça essa palavrinha que eu esqueci. Esqueci a palavra, gente. Já pensou? Como eu não uso muito, né, esse assunto, e eu tenho tentado trazer um pouquinho mais para você, então ainda eu não tenho muita coisa. Vou falar sobre saúde mental, mas eu tenho que falar sobre isso, certo? Outra empresa aqui também tá, as Casas Bahias, certo? Também está correndo esse risco. A Vitor Hugo, aquela loja de sapatos e bolsas, também está nesse risco aí de falência. Então, eu estou falando aqui de algumas empresas grandes, mas tem muitas empresas pequenas que já fecharam e ainda vão fechar esse ano, que a gente não está sabendo, porque acaba não sendo divulgado porque são empresas pequenas. Então, só isso daqui já afeta significativamente uma parcela de pessoas que tem emprego direto, né, mais de 20, 30 mil empregos diretos nessas empresas que eu falei. Essas pessoas vão ficar desempregadas, vão correr o risco de desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Isso afeta o relacionamento. No relacionamento afeta a vida sexual, o tempo de qualidade. Enfim, a vida da pessoa vai perdendo um pouco da qualidade só por causa disso, certo? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui o nome do negócio. Liquidação extrajudicial não, recuperação judicial, Karina, é isso aí, falência. Recuperação judicial. Ou falência, né? Exatamente, mas o termo é esse aí, recuperação judicial. Então, tem um monte de empresa pedindo essa recuperação judicial e que vai acontecer mais, certo? Fora as que estão saindo do país
por causa da alta de juros. Juros abusivos, é muito juros. Então o empresário ele não consegue pagar os impostos. E paralelo a isso, tem outras empresas que estão sonegando impostos para sobreviver. Só que aí estão descobrindo, então aí vai fechar as portas do mesmo jeito, porque é muito dinheiro, né? É muita empresa grande sonegando imposto, porque não dá para pagar o imposto, vender e ter lucro, não dá. Com a inflação, com o imposto alto que nós temos, infelizmente é um cenário que é feito dominó, vai acontecer e já está acontecendo, certo? E quando a gente fala de dinheiro, parece que não mexe diretamente com o nosso emocional, mas ele tem um percentil. Olha esses números, ó. No Brasil, 84% dos brasileiros relatam que a falta de dinheiro compromete a saúde mental. 84% dos brasileiros. A gente está falando aí quase 200 milhões de pessoas, né? O Brasil tem 212, 213 milhões, tirando aí as crianças, né, os adolescentes. Vamos imaginar, 80%, esses 84% fala que diretamente acaba prejudicando a saúde mental. Isso aqui resulta em 70% da reclamação de insônia. Quem já passou por isso, levanta a mão. Ansiedade e depressão em um estado elevado. Então, tudo isso aqui vai afetando o corpo vai perdendo a qualidade, vai aumentando o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso faz com que a pessoa adoeça. E o pior, já tem pesquisa científica de que quando a gente fala de doenças psicossomáticas, ela começa, a raiz de tudo isso é a saúde mental. Tem problemas com cefaleias, queda de cabelo, alguns tipos de doenças de pele, como psoríase, dermatite atópica, a desidrose também, urticária. Tudo isso está relacionado a essa somatização das doenças, né, desse estresse oxidativo, e que o corpo reage. Quando você perceber que seu corpo está dando algum sinal fora, seja um furúnculo, seja uma ferida, seja algum problema gastrointestinal, problemas respiratórios, toda doença tem um cunho emocional. E já tem muita história e muito estudo sobre isso. Lá atrás não deixaram dessa forma, não trouxeram essa informação, porque a indústria farmacêutica é uma das mais ricas do planeta, certo? É a que mais cresce, a que mais fatura, gente. Por incrível que pareça. Em cada cidade tem 50 milhões de... É um exagero, né? É um exagero, mas é para vocês entenderem. Tem muita farmácia. É uma área que cresce todos os dias, porque o remédio remedia. O remédio não cura, certo? Ele passa um tempo e depois volta a tudo. O que cura, gente, são os fitoterápicos. O que cura de verdade são as influências antigas, ó, dos nossos avós, bisa, né? Toda essa linha nutricional natural. Antigamente não tinha essa quantidade toda de remédio. Antigamente era bem menos, entendeu? As pessoas tratavam verme com alho, mel, banana e alho, antigamente. Hoje em dia tem que tomar albendazol, anita, ivermectina, aí você põe uma droga dentro do seu corpo. E as pessoas estão vivendo, porque isso já é um efeito cascata. Eu falo uma coisa, você faz, aí você compartilha com 4, depois os 4 com 8, e isso todo mundo fica sabendo de uma informação. Então me fale aí, será que naquela época dos nossos avós, eu lembro como hoje, o nosso remédio da infância, minha mãe dava pra gente, era mel, alho e banana, todo dia de manhã. Saía até lombriga, pra vocês terem ideia. Por que hoje não funciona mais? Porque nós estamos sendo influenciados o tempo todo e perdendo essas informações, essas heranças, né, medicinais, fitoterápicas, que acaba, infelizmente, nessa próxima geração não sabe disso. Tem pessoas que, se eu falar alguma coisa, comer alho, jamais vai comer um alho. Eu, por exemplo, eu como. Não tenho problema nenhum. Sempre eu estou comendo alho, entendeu? Se você quiser também, coma também, certo? E tantos outros fatores. Então o remédio remedia. Então a indústria farmacêutica, ela não quer saber que a babosa, por exemplo, ela é cicatrizante, ela tem um efeito antibacteriano, ela também tem um efeito
mata alguns tipos de vírus, ela cicatriza, ajuda nas doenças como gastrointestinal, como úlceras, refluxo, azia. Ele não quer que você saiba disso. A mesma coisa que a folha ou a fruta graviola. Aí quando fala isso aqui, diz que é charlatanismo, que é efeito placebo, que não funciona. E a cabeça das pessoas acabam acreditando, entendeu? Então nós estamos trocando o natural pela indústria alimentícia, os fast foods, os ultraprocessados, tudo isso aqui faz mal. Eu dei em novembro, até um exemplo para vocês entenderem. Em novembro, eu tive 2028 foi um ano em que eu tive muitos problemas externos, tive alguns problemas, inclusive financeiros, adaptações, problema com a casa, enfim, foi um desastre. Enquanto isso, eu estava trabalhando, né, aqui na clínica, tentando fazer as coisas ali no automático. Quando chegou em novembro, aí no ano eu tive alguns problemas, eu tive infecção, tive problema na garganta, e não sarava não, gente. Eu tomava um monte de coisa, não sarava, impressionante. E tudo isso por quê? Porque foi em 2024, 2025, com muita demanda externa, certo? E eu tinha que vir para aqui atender. Os pacientes não sabem de nada, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha que fazer o meu papel, o meu trabalho, eu tive que continuar. Só que eu forcei muito, forcei demais a barra. E com isso eu comecei a negligenciar minha alimentação, o sono. Eu fiquei acho que uns 3 ou 4 meses sem atividade física. Por aí. Onde você tinha ali um hábito de correr, de fazer, de repente você para. Só que aí veio um prejuízo gigantesco. Aí eu repeti meus exames em novembro do ano passado, até eu estava em Sergipe, e aí eu dei o problema, um início não muito agudo, mas leve, de gordura no fígado, tive problema nos hormônios, na testosterona, no LH, LSH, são hormônios que produzem ali a testosterona, a virilidade do homem, a espermogênese. Tive problema deu ali no limite do pré-diabético. Olha isso, o psicólogo que fala tanto, aluno do curso de nutrição, e falando tanto para os meus pacientes se cuidar, fazer os exames. Eu faço meu exame de 2 a 3 vezes por ano, então eu não estava atrasado. O problema foi que aquela janela de 4 meses eu caí por terra. E aí o que aconteceu? Eu tive que mudar minha alimentação. Aí daquele dia 4, dia 6 eu fiz os exames, dia 10 saiu os resultados, 12 eu comecei a minha suplementação, dieta, academia, tudo. Então eu completo agora 5 meses que eu tirei refrigerante, tirei pizza, tirei os fast food eu não tirei não. Eu como hambúrguer desse artesanal sem queijo, salada, a carne e o que mais pode? E o ovo, o egg salada, né, sem queijo. E tento colocar um pão menos. Pão tem glúten, né, gente? Engorda tal, mas eu não deixei de comer. Tô sendo sincero. Eu não vou fazer essas dietas loucas, não. E aí automaticamente melhorou muito. Parou a azia, diminuiu a má digestão. Eu comecei a ter um sono melhor. A minha pele, apesar de eu espremi esse cravinho aqui hoje, mas a minha pele melhorou muito. Os pelos, enfim, a função masculina ali, a virilidade, tudo isso melhorou. Não foi só por causa da suplementação, foi porque eu também mudei os meus hábitos, entendeu? Além disso, o sono, né? Comecei a ter uma regulação de sono melhor, eu dormindo mais cedo, acordando mais cedo, fiz a minha suplementação, fiz a minha limpeza hepática, entendeu? Todos os dias, por exemplo, eu tomo água com limão, morna, espremo um limão, eu ponho numa caneca porque está morninho. Todos os dias, antes de vir para cá hoje, eu acordei hoje por volta das 7h20, aí eu fiz ali meu ritual, comida das galinhas, catei o cocô do cachorro, limpei o mijo dele, uns negócios assim, tomei meu banho, escovei meu dente, fiz as minhas orações, preparei o meu café ali, até vim aqui para a clínica, né, até chegar aqui. E tudo isso mudou. Aí tomei minhas suplementações
E em jejum, tomei meu limão com água morna, que ajuda muito a limpar o fígado, a regular o pH do estômago, também, né, desse ácido. Às vezes, se você tomar idequemação, é porque tá com baixa acidez, aí você precisa... aí eu sugiro usar babosa, né, aloe vera. Enfim, eu estou dando aqui algumas dicas de nutricionais, porque eu já tenho começado a estudar fitoterapia, nutrição funcional e fitoterapia. Vai ser uma das minhas especializações. Eu ainda não estou falando muita coisa porque ainda estou estudando, estou aprendendo. Eu quero aprender um pouco mais para poder complementar aqui a saúde mental com esses direcionamentos fitoterápicos, certo? A aromaterapia, junto aí anexada, elas fazem uma fusão, né, com a fitoterapia aqui no Brasil, certo? Tudo isso faz com que a gente fique melhor, tenha mais disposição, fique menos cansado, o corpo reaja melhor ao medo, aos conflitos, entendeu? E essa minha experiência é para vocês entenderem que o psicólogo também sofre, também passa por situações delicadas. Assim, a nossa profissão como um todo, ela se sobrecarrega com um excesso de empatia. Se eu sentar aqui e não tiver empatia com o meu paciente, eu não consigo olhar para ele a singularidade, a subjetividade que ele entrega. Eu não vou conseguir olhar para o meu paciente e olhar com amor, né, com compaixão. Compaixão é uma mistura de amor com ajuda, entendeu? E esse excesso de empatia esgota o psicólogo e também o psiquiatra. Existe até um termozinho, uma doençazinha específica que fala desse excesso de empatia. E aí a pessoa adoece e fica sem força, você não consegue, fica no automático. E é justamente aqui que mora o perigo. É aqui que entra esse limite emocional, que não é só na área da psicologia não, na odontologia também, no direito. Eu vi esses dias uma pesquisa que o direito é uma das áreas mais estressantes, né? O que mais traz o estresse para o profissional, e você vê mesmo como tá, as pessoas estão discutindo até com o juiz com a advogada, tá uma catástrofe. O judiciário virou de perna para cima, tá perna para o ar, entendeu? O certo virou errado, o errado virou certo, e infelizmente isso tem acontecido. Então são dias difíceis, períodos em que a gente precisa aprender mais sobre o autoconhecimento, aprender mais sobre como se autodesenvolver, fazer terapia, acompanhamento psicológico. Façam, busquem ajuda. Quem quiser fazer terapia comigo é só me chamar lá no site, tem o WhatsApp. Se você quiser também fazer o método da reconstrução das emoções, que é o programa de reconstrução emocional, também só mandar a palavra reconstrução lá no meu direct, ou quem assistir depois, coloca aqui que eu mando as informações. Foi uma forma de eu atender mais pessoas, um valor mais acessível, tá certo? Se você também quiser, fique à vontade. Então, gente, voltando, então quando a gente está nesse caos que a sociedade tem enfrentado, hoje o tema base principal é sobre a pressão financeira, aí vem o medo de não dar conta. O medo sempre é uma emoção que sempre antecede a ansiedade. Para você desenvolver a ansiedade, você precisa ter medo. O medo aumenta o seu cortisol. O cortisol baixa a produção de GABA. GABA é o hormônio que acalma. Então é um efeito cascata. É algo contínuo. Por isso que os ansiolíticos têm precursores de GABA. Uma maioria. Porque vai aumentar a GABA, então isso vai acalmar a pessoa, certo? A outra coisa também é a sensação de fracasso, uma autocrítica, um autojulgamento, uma autocobrança. Você vai se sentir fracassado. Daqui também é onde entra os problemas que estão relacionados às portas de entrada do burnout. Quem conhece o burnout aí? Esse transtorno que é a síndrome de burnout. É cometido do trabalho, pressão financeira, o excesso de trabalho, uma falta ali exacerbada de conhecimento emocional. A normativa da NR1 da segurança do trabalho mudou esse ano, então
a partir de maio vai começar a fiscalização, o Ministério do Trabalho vai precisar ter uma PGR, um Programa de Gerenciamento de Risco da Saúde Mental dentro da empresa. Isso é bom porque muitas empresas negligenciam, tem muito assédio moral, existe muito assédio moral, certo? Nos bancos, nas grandes empresas, e eles desdenham, certo? É uma ganância, usura. Eu ouvi esse termo, é usura mesmo, de só ganhar e que se dane o paciente, não, o colaborador. Então agora eles vão ver como é que faz com mexer no bolso, para eles aprenderem a respeitar a saúde mental, porque muitos acham que é conversa para boi dormir, balela, é o mimimi, né, que as pessoas falam, e não é. É uma disfunção química e precisa de cuidado, certo? E aí vem também a comparação social, o outro tem, eu não tenho, o outro comprou, eu não comprei, o outro cresceu, eu não cresci, e começa a vir a comparação. A comparação é o mesmo que te definhar aos pouquinhos por causa da ausência de um conhecimento específico sobre a sua singularidade. Você anula quem você é quando você compara a sua história com as histórias dos outros. O importante é você, aqui nesse momento da comparação, pelo menos saber que isso não vai te levar em lugar nenhum. Se você começar a se comparar demais, entra no vício emocional. Comparação demasiada é vício emocional. E isso para sair só com orientação psicológica. Muitas vezes desenvolve um vício emocional patológico, onde essa pessoa já está extremamente viciada, o cérebro não consegue mais produzir o reverso disso, a parte positiva, a parte boa, e essa pessoa acaba só problematizando, criando um mundo irreal, um mundo ilusório, onde ela entra como personagem, como protagonista principal da catástrofe, da depreciação, do fim, aí entra a comparação. Tudo isso acontece só por causa da comparação. A outra coisa é a culpa e a cobrança interna. Culpa é parecido com medo, ela também acelera o nosso corpo, ela gera ansiedade também, o medo, elas estão juntas ali, e essa culpa, você se culpa porque ficou sem dinheiro, você se culpa porque, se endividou e acabou não tendo condições de pagar. E aqui é interessante entrar nesse tema, porque muitas pessoas que estão... Eu vi que mais de 85 milhões de brasileiros estão com dívidas no Serasa. Então é muita gente, certo? Muita gente. Por que entrou? A gente não estou falando aqui só sobre uma educação financeira, que é um ponto-chave que nós brasileiros não tivemos. A educação financeira, assim como a saúde mental, deveria estar lá na cartilha, desde o ensino fundamental. Deveria ensinar. Não tem matemática, por que não ensina com a psicologia financeira? Porque se eu preparar esse povo para o futuro, ter conhecimento financeiro, o mercado quebra. Só que as pessoas enriquecem com o caos do outro. Já perceberam? Como os bits, por exemplo, essas coisinhas de aposta aí. O que tem de pessoas entrando num caos relacional, financeiro, família, endividamento, ideação suicida, suicídio, a mãe para poder justificar o erro que roubou ali da mãe. Então tem muitos casos, e não são isolados, são vários, certo? Que se repetem no país e no mundo, por causa desse medo, dessa ansiedade, de não ter previsibilidade, gera uma ansiedade. Essa ansiedade pode desenvolver as compulsões e obsessões, e muitas dessas obsessões estão relacionadas à compra. Esse excesso de comprar, você compra, satisfaz ali o cérebro, a dopamina rápida, e quando vê, você já fez uma bola de neve e depois não tem como pagar. E isso acontece com qualquer um de nós. Até quem tem muito dinheiro. É porque tem muito dinheiro e cada um tem uma fábrica que produz, né, o ativo que produz o dinheiro, mas os ricos, os milionários também compram muito. Não é pouco, não. Você acha que aquele excesso de comprar isso, comprar aquilo, não tem um probleminha aqui no psicológico? É porque tem muito dinheiro e não vai acabar.
O que ele gasta é aquilo ali. Só que tem gente que não tem nada e vai gastando e fica sem nada. Aí não tem nenhuma previsibilidade, entendeu? E isso prejudica demais todo esse processo emocional nos dias atuais. Tudo que tem acontecido na sociedade com influência desse desgaste emocional por causa da ausência do dinheiro, certo? Não é só sobre dinheiro, é sobre segurança, valor e identidade. Olha os impactos. Gera ansiedade, baixa autoestima e o desespero silencioso. Esse desespero silencioso, ele pode aumentar gradativamente conforme a quantidade de problemas financeiros que você está enfrentando. É aqui que mora outro perigo, onde essa pessoa começa a ter ideação suicida, certo? Infelizmente. É aqui que mora. Eu já vi casos da pessoa tentar pela própria vida por causa da quantidade de dívidas que ela tinha na sociedade, na cidade, sei lá, imagina aí, às vezes até com um agiota, certo? Acontece. E essa pressão, cobrando, a pessoa foi lá e tirou a própria vida. Já ouvi histórias com isso, por causa dessa pressão financeira, certo? Outra estatística, para que vocês entendam, problemas financeiros são a principal preocupação do brasileiro. 49% dos entrevistados falam que o problema emocional vem dessa pressão financeira, certo? Olha as estatísticas de saúde mental e financeira no Brasil. O impacto no sono: 70% dos brasileiros já perderam o sono por preocupações financeiras. Ansiedade financeira: ansiedade relacionada ao estresse financeiro cresceu 12% no último ano. Comportamento de risco: 65% relata esconder dificuldades financeiras dos outros, certo? Então você se esconde com vergonha, com timidez, com, sei lá, um julgamento, alguma coisa do tipo. Porque as pessoas falam assim, você precisa saber cuidar da vida financeira. Olha lá, mais uma vez você quebrou, mais uma vez você faliu. Às vezes você está com um problema psíquico e a pessoa de fora não vai entender, vai julgar. Por isso que muitas pessoas não falam, ficam quietas e não diz nada. É justamente essa vergonha, esse medo do julgamento, certo? Preocupação principal: dinheiro é a maior preocupação para 49% das pessoas. À frente da saúde, 19%, e família, 15%. Então o dinheiro, a pressão financeira, esse buraco, esse abismo financeiro representa 49% das preocupações do nosso país. Inadimplência e emoções: 45% sente culpa ao pedir dinheiro emprestado. 35% das famílias já inclui gastos em saúde mental no orçamento. Então 35% do gasto já está sendo direcionado para a psiquiatria e para a psicologia. E claro, os remédios psiquiátricos também. Falta de reserva: 63% dos brasileiros não possui reserva de emergência. Acaba não conseguindo ter essa reserva por causa realmente dessa má informação, dessa deficiência de conhecimento sobre a vida financeira. A psicologia financeira, como eu falei, deveria começar lá quando a criança está crescendo, sabe? Se pudesse lá no primeiro, segundo, terceiro ano, no ensino fundamental, não sei nem se tem mais, mudou, né? Agora outro nome, né? Ensino fundamental, ali, primeira, segunda série, deveria começar ali. Mas como não tem, a gente aprende só o beabá e pronto. Aí você vai aprendendo agora com as informações, muita tela, o excesso de tela que está acontecendo demais no planeta. Então, ninguém está olhando, ninguém vai assistir uma aula como essa. Quem vai vir? Não vem. Vai aprender alguma coisa que é irrelevante, que não me ensina, por exemplo, a ter saúde mental. Assim, tá um efeito ao contrário, né? Uma inversão de valores que tem acontecido na sociedade. Aí, impactos no trabalho e na produtividade. Problemas financeiros afetam a concentração de 30% dos trabalhadores. 76% dos entrevistados afirmam passar parte do tempo trabalhando pensando nas contas a pagar. Eu também faço consultoria para empresas, principalmente agora,
Então, para quem conhece, quem tem algum amigo que tem empresa, vai precisar aí de um programa de saúde mental, é só me chamar que eu passo o orçamento. Eu faço um trabalho aí de mínimo 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende muito da pessoa ou da empresa. Eu tenho pegado a empresa aí de entre 10 e 20 funcionários aproximadamente. Então, tudo isso daqui tem acontecido de 2025 para cá, certo, gente? Em 2024, de 24 para 25, mais de 470 mil trabalhadores foram afastados devido aos transtornos mentais. Um recorde, muitas vezes impulsionado pelo estresse financeiro. Esse número aqui específico foi de 2024. O de 2025 quase dobrou. Está um número de quase 800 mil pessoas. A gente está falando de quase 1 milhão de afastamento. Por isso que mudou a normativa, certo? Aí caminhos para melhorar. A educação financeira é apontada como crucial para reduzir o impacto na saúde mental, certo? Então, eu não tenho ainda um curso de saúde financeira, mas em breve eu tento ajudar os meus pacientes com o que eu tenho aprendido, com o que eu tenho praticado. Eu sei que tem muitos pacientes e pessoas que me seguem, que vai assistir essa live depois, que não tem uma reserva. Eu tenho orientado aos meus pacientes a fazer uma reserva pequena, pelo menos uma pequenininha ali, guardando, quem sabe no CDB da vida. Se você procura a educação financeira, quando esse impacto na saúde mental dessa ausência, quando você procura, vai proporcionar uma organização melhor dessas informações psíquicas, onde você vai ter mais controle, vai descobrir sobre o que você tem, se é uma herança geracional, se você herda do seu pai, da sua mãe, do seu avô. É uma forma de você se autoconhecer, entende? As pessoas procuram terapia por causa do relacionamento e tal. Tem gente que nunca falou de financeiro em terapia. E quando a gente começa a descobrir, essa pessoa tem uma compulsão por compra. E eu descubro depois, sei lá, a gente foca no agora, ali na queixa principal. Quando está perto de resolver a queixa principal, aparece o problema financeiro, certo? A busca por saúde mental e o planejamento de longo prazo, essa reserva de emergência, são vistos como forma de aliviar o estresse, sendo a saúde mental 35% uma das prioridades nos gastos atuais. É um número bom, eu gosto desse número 35%, porque pelo menos esse povo está buscando ajuda e dando valor à saúde mental de um modo mais abrangente para cuidar desse físico, para que você tenha qualidade no sono, para que você consiga construir sua carreira, seja no relacionamento, seja no trabalho, ter relacionamentos saudáveis também, não é? E com isso, gente, nós fechamos a live, essa terceira aula. Eu cheguei ao final de semana um pouco sem voz. E aí tá começando a semana. Eu já tô sem voz, nem comecei os atendimentos, mas vai dar certo. Então, gente, nós fechamos com um aprendizado em que saúde financeira também é importante para a nossa vida, também faz parte desse autodesenvolvimento, desse autoconhecimento. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. As redes sociais, a Karine falou assim, as redes sociais agravam ainda mais esse cenário com os apelos para consumo. Se a pessoa não estiver em equilíbrio e consciência, acaba sendo influenciado ao consumismo exacerbado. Exatamente. Muita gente está ansioso por causa das demandas, dos problemas emocionais, família, trabalho, e infelizmente o consumo produz dopamina e em excesso vira uma obsessão. Aí vem os toques, transtorno obsessivo compulsivo, vem da ansiedade. Ela não nasce, não brota do nada na vida da pessoa, vem tudo da ansiedade. Começa uma ansiedade moderada, pequena, daqui a pouco você está com ansiedade generalizada, vai ser desviado para alguma área que vai ter prejuízo, você vai ter problemas maiores, certo? Semana que vem eu vou falar que é a nossa última live dessa série
do esgotamento emocional. Nós vamos falar sobre dependência emocional e relacionamentos abusivos, que é outro tema que tem crescido muito nos últimos anos, e principalmente de 2025 para cá aumentou muito o número de feminicídio. A cada 7 minutos uma mulher no Brasil sofre feminicídio. Isso quer dizer que aqui com essa live nós tivemos aí mais de 7 mulheres, nesse exato momento acumulou aí 7 mulheres que sofreram um desses abusos. E eu quero falar um pouquinho mais, falar da dependência emocional, porque que essa pessoa permanece dentro desse relacionamento ruim, e que a porta de entrada disso é a dependência emocional. Eu vou trazer sobre de onde nasce, quais são as consequências, os principais fatores que levam essa pessoa a viver esse relacionamento e não conseguir sair. Aí na segunda-feira, a partir das 8, 8h30, a gente entra aqui para falar desse outro tema, certo? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos falar mais sobre saúde mental. E quem precisar de ajuda, é só me chamar, eu estou por aqui, tá bom? Se cuidem. Um abraço, boa semana. Se precisar de algo, me chama no meu direct ou no meu WhatsApp que está no meu site, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado pela audiência. Compartilhe essa live, siga meu canal, marque seus amigos, suas amigas. Compartilhe, deixe um comentário, fala a cidade de onde você está falando nos comentários, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.